começar a gravar. Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Hoje, dia 12, segunda parte da nossa aula aqui, falando sobre o CPC 16, tá? Então, vamos lá, pessoal. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Até esse momento aí? Dúvidas? Certezas? Nenhuma? Muito bem. Ó, então, vamos lá. O que eu mais gostei da aula até hoje foi, do dia de hoje, foi o fato do Alex falar que ele faz um registro e a Daiane falou, não, nas minhas empresas não, a gente faz diferente. Aí sim, senti falta da Patrícia hoje, né? Eu não lembro dela ter falado que ela não ia participar. Aliás, não mandei um e-mail para vocês, né? Acabei esquecendo. Né? Eu vou mandar, pode ficar tranquilo. Mas nesse intervalo aqui, professor, eu aproveitei, fui lá e dei uma olhada aqui, abri o sistema, estão registrados em almoxarifado. Então, e dentro do imobilizado, é isso? Ou dentro do estoque? Rapaz, eu não observei o grupo, eu olhei aqui rapidinho. Então, por exemplo, é interessante que, assim, quando você tem o termo almoxarifado, dependendo do caso, muitas vezes, como até o Marcelo tinha comentado, alguns casos pode até ficar dentro do estoque e tal, mas você sabe que aquela conta não é efetivamente para venda. Então, você faz isso, muitas vezes, para controle. O ideal, no caso de reposição de imobilizado, o ideal seria estar no imobilizado. Entendeu? O ideal. Até porque, se você for pegar a essência da peça, você vai demorar bastante para você utilizar. E a vida útil dela tem um período longo. Entendeu? Tem até empresas que têm estoques de reposição, tem umas contas assim. Tem algumas que tem. Mas mesmo se for de reposição, por exemplo, de uma máquina ou equipamento, Marcelo, dependendo do tipo da peça, eu não acho muito legal colocar no circulante, né? Por quê? Porque a vida útil daquela peça é uma vida útil longa, entendeu? Então, mas assim, a gente tem que ver também a relevância, porque às vezes o estoque do Alex lá, ele está falando de estoque de milhões e ele está falando de uma peça de, sei lá, 100 mil, 10 mil, 15 mil, entendeu? Então, seria irrelevante e não faria tanta diferença assim. Também tem isso, viu, Alex? Tá? Muito bem, pessoal, continuando aqui, nós estávamos então falando, nós falamos aqui sobre esse custo, inicialmente nós falamos aqui sobre o custo de aquisição, né? Falamos ali do desconto comercial e abatimento, e tem o custo de transformação. O custo de transformação que está na produção, ó. Os custos de transformação incluem custos diretamente relacionados com as unidades produzidas, custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta. Tá vendo, pessoal? O próprio CPC, ele fala mão de obra direta. Então, embora a mão de obra, ela seja, digamos, ela é um custo, mas ela é um custo do produto. Contabilmente, o custo do produto está no estoque até o momento da venda. Tá? É isso que faz muita diferença na questão do entendimento. Por quê? Pessoas que, por exemplo, não têm esse conhecimento da questão do custo, acham que o custo é conta custo contábil. Não, é custo do produto. Enquanto o produto não for vendido, o custo do produto está dentro do estoque. Tá claro isso aí? Fala, Alex, você olhou para cima, ficou pensando aí. Tá? Entenderam a diferença, pessoal? Isso é bem importante, tá? Como que é aquele negócio que o senhor explicou aquele dia lá? É antes do leite, depois do leite? Exatamente, é antes do leite e depois do leite. Então, quem faz o curso aí, quando eu falo de custos, a gente tem esse conceito, antes do leite e depois do leite. Pensando numa indústria, lembra, né, Daiane, quando a gente falou disso daí, né? Ficou claro esse conceito, antes do leite e depois do leite? Acho que a Solange também teve isso daí e tal, né? Então, assim, a gente sempre mostra a questão do... Por exemplo, eu sempre uso como exemplo um leite pronto, um leite longa-vida. Então, todo gasto para deixar o leite pronto é custo, que está antes do produto em elaboração. Depois do produto pronto, que é o leite, até todo, digamos assim, todo o gasto que você tem depois dele, para que ele venda e gera receita, é despesa. Então, essa é a forma, é uma forma simples, né? O Marcelo está falando que eu tenho... O Marcelo também fez, né, Marcelo, preparatório, né? Agora que eu lembrei, é verdade. Então, eu mostro esse slide lá, né? Tem essa figura e é bem interessante para a gente poder separar custo de despesa. Então, vejam que aqui o próprio CPC já fala isso, ó, tá? Ó, como pode ser o caso da mão de obra direta. Também inclui alocação sistemática de custos indiretos de produção. Aí ele diz aqui, ó, sejam fixos ou sejam variados,
que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Então, a alocação sistemática, ele está falando do quê? Muitas vezes de rateios, ele está falando da questão de depreciação, custos diretos, né? Custos fixos e custos variáveis. Ou seja, todos aqueles custos de produção, na verdade, estão dentro do estoque, porque eles fazem parte do custo de transformação. Ficou claro isso aí, pessoal? Esse é um dos pontos que muita gente, acaba não sabendo, enfim. E nos exames suficientes, quando tem as questões de custos, isso aí acaba fazendo com que muita gente erre, tá? Bom, um processo de produção pode resultar em mais de um produto fabricado simultaneamente. Lógico, isso aqui é uma coisa mais do que comum. Ou seja, você tem uma linha de produção que você está produzindo 5 produtos diferentes, né? Este é, por exemplo, o caso quando se fabricam produtos em conjunto ou quando há um produto principal ou mais subprodutos. Então, pessoal, cuidado que nós vamos falar aqui o que é subproduto, tá? E aqui não precisa ser necessariamente um produto principal, você pode ter vários. Então, você tem uma empresa que produz cadeira, produz mesa, produz bancos, enfim, tá? E além dos subprodutos que podem surgir disso. Quando os custos de transformação de cada produto não são separadamente identificáveis, eles devem ser atribuídos aos produtos em base racional e consistente. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui nesse slide? Você tem determinados produtos, determinadas linhas de produção, que você tem vários produtos sendo feitos ao mesmo tempo, certo? Você tem vários produtos, perfeito. Só que você tem custos que são comuns, e aí, qual a melhor maneira? Ele fala em bases racionais e consistentes, ele está falando de fazer rateio, tá? Então, você vai alocar esses produtos, esse custo aos produtos por meio de rateios, que é o que a gente faz. Basicamente, todo mundo deve ter isso aí nas suas linhas de produção, né? Aí ele fala aqui, bom, e tem outros custos, tá, pessoal? Então, vejam o que nós temos, voltando aqui, custo de aquisição, todo o gasto necessário para trazer o bem na condição e localização atual desejada pela administração. Você tem o próprio custo de transformação, tá? Que são os custos de produção, tá? Custo de transformação e outros custos. Fala, exemplo de itens não incluídos no custo dos estoques e reconhecidos como despesas do período em que são incorridos. Então, por exemplo, gente, esses dois não são dois, são na verdade, a gente tem 4 itens, basicamente, tá? Pode ver que é A, B, C, D. São 4 itens. Exemplo de itens não incluídos nos custos dos estoques e reconhecidos como despesa do período em que são incorridos. Então, o que ele está dizendo? Você tem determinados itens que eles acontecem, eles incorrem, mas que a gente não pode considerar como custo do produto. Por exemplo, valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção. Tá? O que é esse valor anormal? Como que a gente considera um valor anormal de mão de obra, um valor anormal de matéria-prima? Como é que a gente contabiliza isso? Vamos lá, um de cada vez. Muita gente falando ao mesmo tempo, eu não consigo entender, mas então eu vou responder aqui para vocês. É perda, tá, pessoal? Como você tem um consumo anormal, você tem perda, tá? Ou seja, então vamos supor que você deveria usar 10 de matéria-prima, ocorreu um erro na produção, em vez de 10 você usou 12. Bom, vejam que esse 2 de matéria-prima a mais, como ele vai estar incorporado ao produto, ele vai ser custo, certo? Isso significa que você tem um produto mais caro. Mas vamos supor que você parte da matéria-prima, você perdeu. Você não consegue utilizar. Então, esse gasto anormal, que não faz parte efetivamente, você não conseguiu usar na produção, ele vai ser custo. Desculpa, vai ser perda. Tá? Lembre-se que ele usa o termo gasto ou consumo anormal. Ele fala, valor anormal de desperdício de materiais. Então, se você for olhar o conceito de perda, ele vai falar assim, que perda é um gasto ou consumo anormal ou involuntário. Então, quando é anormal, perda. Gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre uma fase da produção e outra. Pessoal, eu tenho um açougue, comprei carne, a carne chegou no meu açougue. Eu tenho lá o meu processo de refrigeração da carne lá.
A energia que eu gasto naquele refrigerador é custo ou despesa? Faz parte do custo do produto ou vai ser uma despesa? Como é que vocês classificariam isso? O açougue é custo. Para açougue é custo. Quem mais? Meninas aí, a Marta, a Daiane, as duas Daianes, a Daniele, o Diogo, Isaías, Ricardo, Solange, Luciana. Eu entendo que é custo para o açougue. Você acha que é custo? Alguém mais aí? Sugere? Também acho que é custo. Não. Na verdade, é despesa. Né? Tudo bem, Marta? Aí sim, hein, Marta? Deu uma mudada aí no cabelo aí, tá bonita, hein, Marta? Professor, mas essa energia não vai ser para refrigerar as carnes que estão em estoque? Então, pensa na seguinte situação. Você compra o quê, Marcelo? Você é um açougue. Você compra e vende o quê? Carne. Sim, carne. Beleza. Então é o seguinte, vamos imaginar que você está aí num momento que o pessoal está comprando um monte de carne, tá? Um monte de carne. E aí você tem a seguinte situação. Você compra carne e chega lá no seu açougue, imediatamente você comprou, tá? Picota a carne, vende lá os bifes, os pedaços, as peças e vende. Pergunto, ela entrou no refrigerador? Não, nesse caso não, mas... E as que estão lá no estoque lá? Perfeito. Veja só. É necessário você ter um refrigerador para comprar, para ter a carne lá no seu estoque? Eu acho que é, senão ela azeda. Exato, ela estraga, ela apodrece. Mas veja, o refrigerador em um açougue é justamente para você minimizar as suas perdas. O seu produto já está pronto. Você compra e vende carne. O seu produto já está pronto. Você não tem mais o que fazer. Tá? A Daniela está até perguntando, mas não é essencial para o negócio? Sim, é essencial para o negócio, mas não é custo do produto. O custo então, que vai ter... Se no açougue tem a parte da administração, lá, o frigorífico, tudo, a energia não rateia? Não. Veja, uma coisa é você colocar no preço do produto, tá, pessoal? Claro que para o preço do produto você vai fazer isso, mas contabilizar essa despesa de energia, esse gasto com energia vai ser despesa. Tá? O rateio é você para produzir o produto, né, professor? Então, você vai fazer o rateio, não, mas assim, a não ser que você esteja produzindo, tá? É o Diogo que falou, né? A não ser que você esteja produzindo. Se você estiver, digamos, só mantendo para não perder a carne, aí vai ser despesa. E aí você não teria nem que ratear. Você pode até ratear, Diogo, para formar preço. Aí sim, vamos supor, qual é o preço da maminha, qual é o preço da picanha. Mas normalmente no açougue, bom, é que as carnes têm preços diferentes, então você poderia fazer essa análise de forma diferenciada. Mas só reforçando aqui, gasto com armazenamento, tá certo? Não incluídos no custo, a menos que seja necessário ao processo produtivo entre uma fase de produção e outra. Se você estiver fazendo uma picanha maturada, se você estiver fazendo alguns tipos de queijo, por exemplo, né? O que é uma picanha maturada? Como é que todo mundo já comeu aí picanha maturada, não já? Na churrascaria? Eu não. Nunca comeu, Diogo? É igual caviar. Nunca vi, né? A picanha maturada, ela é uma picanha mais macia, tá? É uma picanha mais macia. Agora, vocês sabem como é que faz? Acho que até já falei para vocês. Vocês sabem como é que faz a picanha maturada? Ela apodrece, né? Exatamente. Você vai pegar a carne, você vai deixar ela, se eu não estou enganado, por 21 dias dentro de um frigorífico lá controlado. Então, ela vai literalmente apodrecer por fora. E aí eles pegam aquela parte podre e vendem para a gente como picanha maturada. Joga um sprayzinho ali e tal, aquele spray de churrasco ali, né? A cara da Marta falando assim, será que é isso? Né? Ou seja, professor, então, no caso, o custo do armazenamento aí seria para os frigoríficos, que eles sim estão no processo de produção. Então, se o frigorífico tiver no processo de produção, perfeito. Para ele é custo. Tá? Para o açougue, não. Então, Exatamente. ele tem que congelar lá rapidinho a carne e tal, armazenar para depois distribuir. Então, ele não custa. O açougue, ele mantém isso aí refrigerado. Para então não perder.
É igual o Extra. Então, a mesma coisa para os mercados. Ele tem as Isso. gôndolas lá frias, Que não ali é precisa. só para manter o mesmo conceito. Perfeito, é exatamente isso. Agora, quando você está falando, por exemplo, de uma picanha maturada, a picanha maturada, ela é uma picanha, como eu estava falando, ela apodrece por fora, aí você corta essa capa podre, evidentemente aquilo você descarta, e você vende aquele miolo, tá? Então, aquelas enzimas que gera aquela, digamos, aquela capa podre por fora na picanha, ela deixa a carne mais macia por dentro. Por isso que a gente chama de picanha maturada. E assim, ela é realmente mais macia, tá? Mas veja que nesse caso, para produzir esse tipo de carne, você precisa do frigorífico. A mesma coisa alguns tipos de queijo. Você tem queijo que tem aquele fungo por fora, tem outros, né? Que você tem uns determinados fungos que eles vão crescer dentro de uma certa... Eles vão crescer dentro de uma certa, como se diz, temperatura, né? É aquilo que a gente já falou, é igual, por exemplo, como é que a gente chama lá os cogumelos lá, né? Vocês sabem, eu já falei aqui que todo cogumelo é comestível, não é isso? Sabiam disso, não? Todos eles são comestíveis, sem exceção. Só tem que você come uma vez só. Exatamente, você tem aqueles que você come uma única vez na vida, né? Come, já era, mas são comestíveis. Comer você come, se vai viver são outros 500, né? Enfim, mas você vai para fazer isso, você precisa do processo. Então, esses casos, a gente precisa analisar, porque você tem caso muitas vezes de transporte, você tem caso de armazenagem, caso de manipulação. Então, tudo isso, eles são efetivamente, a gente precisa pensar, aquilo faz parte do processo ou é só para minimizar as perdas, Marcelo? Por exemplo, você pega como o Alex falou, no supermercado, por exemplo, você tem aquelas gôndolas geladas lá, que tem margarina, tem iogurte. Veja que aquilo está lá para você não perder o produto, né? Você não perdeu o produto, então aquilo faz parte da despesa, tá? Ele não compõe as despesas. Ó, tem mais, ó. Oi, pode falar, desculpa. Hoje em dia, as maioria das empresas trabalham com aquele... Agora tem um processo logístico que chama just in time, né? Isso. Justamente para poder reduzir o custo do estoque, né? Exato. A gente tem, do ponto de vista gerencial, você tem duas coisas. Tem o just in time, que foi criado pelos japoneses por uma questão de espaço. Os caras não têm espaço, então eles compram somente aquilo que eles conseguem armazenar e vender. E isso ajuda na produção, porque a fábrica também produz aquilo que vai vender. Isso facilita, diminui espaço, porque em um certo momento eles perceberam que você gasta muito dinheiro com espaço. Você precisa locar um espaço muito grande para ter um estoque grande que vai ficar, né? Por isso que a gente tem muita empresa hoje vendendo pela internet. Porque você tem os grandes distribuidores, fica lá no distribuidor, né? Ou às vezes você pode ver que alguns produtos demoram 20, 30 dias para entregar, justamente ao tempo de produção, né? E outro processo que tem, principalmente em supermercados, é que muitas vezes produtos que estão lá não são nem estoque dos supermercados. Não sei se vocês sabiam disso, né? O Alex até chamou atenção ali agora, né? Vamos lá. Você tem, por exemplo, muitas vezes, se eu não me engano, iogurtes. A Danone faz isso. Então, por exemplo... Eu tinha uma cliente lá no escritório, é que a gente separou lá, né? E a cliente que eu cuidava, ela que colocava os ovos dela no mercado. Isso, é isso mesmo. Então, como a cliente da Marta fazia? A Danone faz isso e tem outras empresas. Então, veja só. Eu sou o Extra, então eu vou vender os ovos lá da cliente da Marta. Então, o que eu faço? Falo, ó, vamos pegar o nome da cliente da Marta, vamos chamar de Maria aqui, hipoteticamente. Eu vou falar, Maria, você quer colocar os seus ovos aqui no Extra? Beleza, eu vendo para você. Então, você traz, você repõe, você cuida muitas vezes do seu próprio produto ali, só que se estragar... Ela que cuidava. Exatamente. Então, se tiver algum problema... Ela tinha os representantes... Isso. Ela tinha uns representantes que fazia toda essa parte. Exatamente. E assim, estragou os ovos. O problema é da Maria, o problema é do cliente da Marta, não é do Extra. Então vejam que num caso desse, isso nem é estoque do Extra, porque ele só está lá vendendo. Na verdade, é como se fosse uma espécie de consignação, né? Nem sei se eles tratam isso como consignação, né? Mas veja que todo o custo do procedimento de logística, tudo do cliente, é tudo da Danone e outros produtos. Por quê? Isso são técnicas que essas empresas grandes têm encontrado, formas de minimizar a perda. Porque, gente, as perdas só um exemplo.
a gente está falando de estoque, né? Não sei se vocês sabem, mas em São Paulo, a última estimativa que eu tenho, em média, os estoques, assim, os grandes hipermercados, eles perdem, eles têm uma perda, em média, de 5% dos produtos nos estoques. Em São Paulo. No Rio de Janeiro, esse número chega a mais ou menos 10%, é o dobro de São Paulo. Sabe o que são esses 5%? É aquela coisa, sabe? A pessoa vai lá, você comeu aquela uvinha lá, tá lá, você vai nas frutas, tem aquela uva, você pegou aquela uvinha. Você foi ali, você abriu aquela mexerica lá e comeu aquela ou bergamota, como diz no sul, né? Você foi lá e comeu aquela mexerica ali. Você foi lá e pegou, abriu uma Ana Maria e comeu ali escondidinho, sabe? Eu sei que vocês não fazem isso, né, pessoal? Que ninguém faz isso, né? Mas, enfim, isso gera uma perda de 5% nos estoques. Então, você imagina um estoque de milhões, você perder 5%, é considerável, vocês concordam? É considerável. E esse número no Rio é 10%, pessoal. No Rio é maior ainda. Então, imagina, tá? Bom, então outra coisa que não entra no estoque é despesas administrativas, que não contribuem para trazer, o estoque ao seu local e condição atual. Então, despesa administrativa, de forma geral, o nome já diz. Não é custo de estoque, é despesa. E outras, despesas de comercialização. Tá? Vejam, pessoal, que esses gastos aqui, como o Marcelo falou, eles estão depois do leite. Ou seja, o seu produto já está pronto para venda, o seu produto já está pronto lá simplesmente para você... Tá. O seu produto já está, digamos, pronto para comercialização, para venda, né? E aí efetivamente, você tem despesa e não custo. Tá? Outra coisa, diga lá. Nessa despesa de comercialização entra a logística reversa? Não entendi. Essa perda... Essa despesa de comercialização? Pode entrar também, pode ser, pode entrar também. Reversa aí? Pode entrar também. Porque, veja, isso tá ligado ao pós-venda, né? É a logística para você pegar o produto lá descartado do seu consumidor final, trazer para reciclagem, esse tipo de coisa, não é isso? Porque uma vez nós compramos um tablet da Dell, aí deu um problema, né? O tablet, depois de uns 6 meses, 7 meses mais ou menos, ele deu um problema. Aí a logística reversa da Dell é excelente. Foi só ligar para eles, mandar um e-mail com o número da nota fiscal, eles pegaram o tablet e deram outro novo. Então, porque o que ele vai falar? Mas veja que isso é pós-venda. Então, isso não atrela a custo do produto. Então, não é estoque, é despesa efetivamente. Isso faz parte dessas despesas de vendas aqui. E a saída desse novo produto do estoque? Vai ser lançado como o quê? Porque, na verdade, é assim, vamos supor, tem que ver como é que eles fazem o tratamento. Porque ele que vendeu a mercadoria, tá? E aí ele precisa ver como é que ele vai dar o tratamento desse novo produto. Vamos supor que ele consegue revender esse produto. Então, ele teria que entrar no estoque de novo e daria baixa no outro produto. Só que eu não entendo que seja uma nova venda, porque ele está... Talvez ele baixe isso, talvez ele tenha provisão para isso, né? Provisão aí de garantia ou coisa do tipo, e baixe dessa provisão. Ah, sim. Né? Troca, né? Exatamente. Então, você tem lá provisão para troca, provisão para garantia, né? Então, ele teria provisão e provavelmente baixe dessa provisão aí, né? Mas ele daria baixa no estoque. Eu acho que ele daria baixa, talvez... sai como troca, né? Produtos em garantia, né? Eu acho que assim, acho que ele teria que, na verdade, porque vai sair um produto, tecnicamente entra outro, digamos assim, né? Uma parte aí provavelmente seria perda, e provavelmente... Só que aí a baixa do estoque do produto de garantia sai como custo, né? Isso que eu ia falar. Pelo valor de custo. Pelo valor de custo. Tá? Então, e outra coisa, nós falamos aqui do CPC 20, né, pessoal? Lá no comecinho do semestre passado, o custo de empréstimos identifica circunstâncias específicas em que os encargos financeiros de empréstimos são incluídos no custo do estoque. Então, quando a gente tem o CPC 20, tá? Que nós temos despesas financeiras para desenvolvimento de estoque de longo prazo, estoque que vai durar mais de um ano para ficar pronto, você tem custo específico. Vocês lembram desse caso, né? Gerou bastante polêmica lá atrás. Então, ele faz parte do estoque, tá? Se ele for uma... Construção também, hein, professor? Oi?
Construção também. Construção do ativo também, imobilizado. exatamente. É que assim, seja imobilizado, seja estoque, ou propriedade para investimento, ou até intangível muitas vezes, se você vai desenvolver esses ativos e faz um financiamento para eles, a despesa financeira você pode capitalizar. Né? Nós vamos ver esse CPC Custo agora. de capitalização. Oi? É o custo de capitalização, né? Isso, exatamente. A gente vai alocando um percentual todo mês para a conta. Nesse caso, assim, se essa despesa financeira for efetiva para construir esse equipamento, então não é nem o percentual, é o valor da despesa financeira inteira daquele financiamento específico. Entendeu? A gente vai ver isso no próximo semestre agora. Logo no primeiro semestre, a gente vai ver essa norma aí, o CPC 20. E aí a gente vai ver... Cheguei a ver, mas eu não entendo muito bem, porque eu trabalhei com um caso assim, na época eu fiquei meio perdido. Alex, para ser bem sincero, eu acho uma norma não tão complexa assim. Mas eu disse isso para a turma aqui lá no início, e às vezes a gente tem turmas que acham fáceis e turmas que acham difíceis. A turma aqui achou difícil. Eu lembro que saiu um monte de... Assim, foi muita discussão. Não sei se vocês lembram aí, mas teve bastante discussão. Né? E o pessoal achou difícil. Já teve outras turmas que eu falei, o pessoal achou relativamente bastante fácil. Né? Mas, dependendo da situação, pode ser difícil. Eu não acho muito difícil. Mas, bom, vamos lá. Está faltando pouco, hein, pessoal? A gente está falando aqui de grupos de produto agrícola. Ó. Então, segundo o CPC 29, né, os estoques que compreendem o produto agrícola que a entidade tenha colhido, ou seja, produto agrícola, ele já foi colhido, ele já tá, como a gente usa a expressão, ele já está morto, teoricamente, proveniente dos seus ativos biológicos, devem ser mensurados no reconhecimento inicial pelo seu valor justo, deduzido dos gastos estimados no ponto de venda no momento da colheita. Esse é o custo de estoque naquela data para aplicação desse pronunciamento. Aqui a gente tem assim, então você tem produtos que eles são, como a gente falou no início, eles são ativos biológicos. No momento do corte, do abate ou da colheita, você precisa mensurar o valor justo naquela data. Mensurou, aquele valor justo, veja, ele deixa de ser produto agrícola e ele deixa de ser ativo biológico e passa a ser produto agrícola. Então, nessa passagem, você mesmo produziu. Então, qual o valor que eu devo adotar como custo? O último valor justo adotado lá no CPC 29. Tá? Então, eu vou mensurar o último valor justo. Este último valor justo é o meu custo de aquisição. Eu vou considerar como custo de aquisição aqui no CPC 16. Para quem vai fazer o exame de suficiência, isso aí cai bastante na prova, tá, pessoal? Tá? Depois, a gente tem o subproduto, pessoal. Gente, o que é um subproduto? Isso aqui é outra coisa que o pessoal confunde bastante também. O que é um subproduto? Seria aquele resto de produção, professor? Resto de produção? Aquela, sei lá... por exemplo, você compra lá uma matéria-prima determinada, sei lá, uma barra de aço para produzir parafuso, sei lá. E aí você produz uma quantidade, sei lá, cada barra dá para produzir 900 parafusos e sobra um pedaço que não dá para você aproveitar. Seria... essa peça aí você, sei lá, vende para uma sucataria, algo assim. Seria isso um subproduto? Não sei, é isso? Ô, professor, na prática seria a Renault, ela faz a Duster, faz o Logan e faz aí mais um carro. O que sobrou, ele fez o Kwid. Aí sim. Olha, o Peugeot. Fala, Isaías, você ia falar, não? O bagaço da cana, por exemplo. O bagaço da cana poderia ser aí um subproduto? Que mais? Meu Kwid eu chamo de feinho. Né? Ó, pessoal... O pó de serra é um subproduto. Exato. Então, esses itens, muito bem, estão de parabéns, é subproduto. O Isaías falou aqui, então, o bagaço da cana também é subproduto. Né? Por quê? As pessoas confundem subproduto com sucata. Inclusive, a tributação é diferente, a tributação no subproduto é normal, tá? E vou falar para vocês como é que a gente deveria contabilizar isso. Funciona assim. Então, por exemplo,
Você está fazendo lá parafuso, você compra aquela barra de aço, de ferro, faz o parafuso, sobra aqueles cavacos, sobra um pedaço da peça que você não consegue reaproveitar. E aí você vende isso. Só que você vende isso com regularidade. Tem mercado, tem valor, tudo isso. Entendeu? Como o Isaías falou, você tem uma usina de cana, você foi lá, pegou o bagaço da cana, fez lá o álcool ou o açúcar, né, e sobra aquele bagaço. O que você faz com aquele bagaço? O cara na feira provavelmente joga fora. Mas o cara de uma usina, ele vai vender isso para outras pessoas que vão processar esse material. Né? Então, como ele faz isso com frequência, ou seja, todo mês ele vai ter esse processo, isso a gente chama de subproduto. Sucata... Esse dia eu estava vendo Desculpa te cortar, professor. Eu estava vendo na reportagem as mulheres que fazem roupas com retalhos de tecidos. Então, isso é subproduto. Isso seria subproduto. Né? Por quê? Porque você só pega aqueles retalhos, você vende, tá? E isso gera, digamos... outro produto. Outro produto. Então, isso é subproduto. Sucata é aquele produto, por exemplo... você está lá no seu escritório do Marcelo, lá quebrou uma cadeira. Ele não vende cadeira quebrada todo mês. Certo? Então, o que ele faz? Ele pega aquela cadeira, deixa no canto, eventualmente, uma vez por ano, de vez em quando, ele vai lá, vamos vender isso aqui, o carroceiro que passa aí na rua. O valor é praticamente o próximo de zero, o valor é só simbólico. Né? Então, isso é sucata. Tá? E como que a gente contabiliza o subproduto? Tecnicamente, o correto de contabilizar o subproduto é assim, você vende esse subproduto, lembrando que ele tem tributação. Um produto normal, eu acredito, receita, debito, cliente, certo? Baixo do estoque, credito estoque, debito CMV, correto? Esse é o lançamento correto de um produto. O subproduto, vejam, ele é o resultado do seu produto. Então, na verdade, é assim, é o seu produto gerando uma segunda receita, não é isso? Ou ele diminuindo o seu custo. Na verdade, o subproduto, ele diminui o custo. Então, a contabilização correta do subproduto seria eu credito o custo e debito contas a receber, pelo valor que você está vendendo. Essa é a contabilização correta do subproduto. Quase uma recuperação de despesa. Exatamente. Só que, nesse caso, uma recuperação de custo, Alex. É isso mesmo. O conceito é o mesmo. Na prática, professor, todo mundo vende como sucata. Exatamente. Muita gente vende como sucata. Empresas grandes, talvez não, Marcelo, porque como o volume é grande, né? Então acaba vendendo efetivamente como subproduto. E a Solange, como é especialista em tributação, sabe que ali você vai ter ICMS, você vai ter uma tributação normal. Tá? Então, você pega um volume bastante grande, os caras não correm esse risco. Agora, a empresa pequena, média, os caras não querem nem saber. Vende como sucata, né? Porque sucata, se eu não me engano, é isento, né? Isso. Agora, tem muita gente que pega e coloca lá na receita, você vai ter duas linhas na receita, vai ter lá venda de produtos e venda de subproduto. Em tese, para fins de controle, fica melhor você fazer isso, para fins de controle, porque você sabe quanto é a sua receita efetivamente do produto e quanto é a sua receita do subproduto, ao invés de acreditar no custo diretamente. Então, tem empresas que também contabilizam dessa forma. Para fins de controle, eu acho mais interessante. Diga, Rafa. Então, diz uma coisa, vou levantar uma polêmica aqui. Então, o ganso seria um subproduto do Neymar ou sucata? Sei lá, né? Aí o ganso, eu acho que seria... Depende, como é que ele está hoje no futebol? Está jogando ainda? Acho que está no Fluminense, sei lá. Tá. Mas então não tem aparecido mais. Então deve ser sucata. Se ele for para o Corinthians, é sucata. Talvez em outro pode ser aí... Ô, professor, aí me ajuda. Subproduto. Tô brincando. Enfim, nesse caso, acho que ele está mais para subproduto, né? Então, a Daiane está perguntando aqui, qual seria a contabilização da receita do subproduto? Daiane, assim, o correto seria acreditar, essa receita, você acreditaria custo da mercadoria vendida, dentro lá uma conta específica, e debitaria seu caixa ou contas a receber. Esta seria a contabilização correta, tá? Por quê? Até porque é o seguinte, pessoal, a gente tem que pensa no seguinte, eu não vou dar baixa de estoque, certo? Porque você baixou da mercadoria de estoque, ele foi para o estoque. Quando você tem, olha só, o subproduto, se eu lanço uma receita direto, eu não tenho a contrapartida como custo. Então, é como o Alex
falou, o subproduto, na essência, ele deveria ser creditado direto no custo, porque trata-se de uma recuperação de custo. Porque eu não vou ter uma receita e um custo correspondente. Entendeu? Então, a contabilização correta, lá no livro do professor Eliseu, explica bem isso. Você acredita... Porque o resto daqui do produto já foi pago, né? Já era pago, já está no custo, exatamente. Então, se eu lanço uma nova receita, eu não teria o custo correspondente. Então, por isso que a contabilização correta, Daiane, seria credito conta de custos para reduzir o custo, como o Alex falou, seria uma recuperação de custo e debita lá seu contas a receber. Só que lembrando que, independentemente da classificação, ele vai ter tributação em cima, tá? Não sei se ficou claro aí a contabilização. Ficou sim, mas eu estou tentando entender como seria a tributação do PIS e COFINS. Normal, eu entendo que é normal. A Solange pode até nos ajudar, mas eu entendo que é uma tributação normal. Tá? É porque a gente vai estar lançando para custo, né? Não, mas mesmo caso, assim... Professor, mas no caso, eu acho que teria uma conta redutora, né? Isso, dentro do grupo de custos, exatamente. Isso mesmo, você vai ter uma conta redutora. Mesmo que você acreditasse a conta da natureza do custo, ele é uma conta credora, e pela legislação do PIS e do COFINS, independe a contabilização. Isso mesmo. Tendo uma conta de um crédito, você tem que analisar a tributação do PIS e COFINS. A gente não pode dar essa desculpa, contabilmente eu reduzi da conta de natureza de custo. Não, você tem que tributar. Isso, você entendeu, Daiane? E vou falar o porquê. Entendi. Isso, Daiane, complementando o que a Solange está falando, isso teve uma mudança, eu acho que foi em 2009, não, 2009 não, antes de 2009, 2003, eu acho, uma coisa assim, se eu não estou enganado, Solange pode até, quando teve essa mudança nesse conceito, porque é o seguinte... Foi 2002 e 2003, que acho que 2002 foi o primeiro PIS, e aí em 2003 foi o COFINS, mas aí o entendimento harmonizou. Isso, exatamente. Sabe por quê, né, Solange? Porque antes, pessoal, antes desse 2002, 2003 aí que a Solange está falando, a lei falava assim, o PIS, a base de cálculo do PIS e o COFINS, claro que eram leis diferentes, mas diziam basicamente a mesma coisa, é o faturamento da empresa, ponto. E aí o que as pessoas faziam? O brasileiro é engraçadinho, né? Ele tinha lá itens que deveriam ser faturamento, mas ele classificava como outras receitas. E aí ele não tributava isso. E aí o fisco chegava lá e falava, não, mas isso aqui é tributável. Falava, não, isso aqui não é faturamento, isso aqui é outras receitas. E aí nessa mudança em 2002, 2003, como a Solange falou, a lei mudou. Podem reparar lá na lei do PIS e COFINS, ele fala assim, lá no início, né, ele fala assim, a base de cálculo do PIS ele fala assim, é o faturamento, vírgula, entendendo como faturamento todas as receitas, independentemente da sua classificação contábil. Entendeu? Entendeu? Entendi. Então, esse exatamente. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque, como a Solange falou, tem muita gente que acha assim, gente, eu estou cansado de ver, seja na graduação, quem vem de escritório, às vezes nos treinamentos, eu falo assim, não, isso aí incide PIS e COFINS. A pessoa fala, não, PIS e COFINS incide sobre só as notas. Não, incide sobre a receita, independentemente da classificação contábil. Entendeu? Então, outra coisa também sobre PIS e COFINS, né? Que eu acho que é bem atual, foi julgado ontem, né? Eu não sei se vocês sabem, eu tenho visto muito isso, as empresas não estão oferecendo a tributação à receita financeira. Tem que tributar a receita financeira. Tinha aí uma dúvida se porque antes era tributação zero sobre a receita financeira. E desde julho de 2015, você tem que tributar a receita financeira que retornou por decreto. E aí muitas empresas entraram com ação dizendo que a tributação da receita financeira não poderia ser por decreto. E ontem teve julgamento no STF favorável ao fisco. Então, quem não tributou receita financeira pode ficar esperto que agora é entendimento pacificado. É devido. Mas aí é só para as empresas do lucro real, ou não? Exatamente, lucro real, tomar muito cuidado. Tá. E a alíquota é diferenciada, né? É uma alíquota diferente. É 4% e 0,65%, né? 4% do COFINS e 0,65% do PIS. É porque no lucro presumido, na verdade, é assim, a receita financeira
é não tributada? Não, ela é tributada, mas é alíquota zero. Não é isso? Ah, sim. No presumido. Então, Mas ficar atento, porque quando vier agora, eu acredito que está atrasado, mas eu acredito que essa reforma fiscal aí, reforma tributária em cima do PIS e COFINS, ela vai vingar, então não vai ter mais diferença entre o presumido e o real. Isso é verdade. Inclusive, as empresas têm que começar a tomar cuidado e pensar aí num plano B, porque eu acho que isso vai vingar, principalmente porque a gente tem uma dívida pública imensa e a solução para reduzir isso é aumento da tributação. Eu acho que é inevitável isso acontecer. O governo, ao invés de reduzir custo, né, ele aumenta a receita. Mas, enfim, assim, por que eu disse isso, né, que é alíquota zero ou não tributado? Porque uma coisa é ser não tributado, outra coisa é ser alíquota zero. Sabem a diferença disso, né? Porque, assim, quando ele fala que é tributado, o governo ele pode chegar lá, e aí mesmo não precisa nem de decreto, né? Você tem lá, ele solta uma norma falando assim, a alíquota não é zero, a alíquota é 3%. Ele vai lá e muda. Ele pode fazer isso direto. Quando ele fala que é não tributado, então, para ser tributado, ele precisa mudar a lei. E aí precisa passar pelo Congresso, de uma série de coisas. Então, no lucro presumido, é alíquota zero. Ela é tributada, mas é alíquota zero, diferente do lucro real. Né? Entenderam aí? Entendeu, Daiane, essa questão do PIS e COFINS nesse caso? Entendi. Tá? Obrigada, viu, gente? Então, ele fala aqui, o processo produtivo normalmente gera esse subproduto, como a gente falou, e a maior parte dos subprodutos, em razão da natureza, geralmente é imaterial. Como eu estou falando, ele fala geralmente, tá? Às vezes não, mas geralmente é. Quando for esse o caso, eles são muitas vezes mensurados pelo valor realizável líquido e este é deduzido do custo do produto principal. Tá vendo? É o que a gente estava falando. Então, ao invés de eu criar uma nova receita e tal, eu vou lançar como redução do custo do meu produto. Como resultado, o valor contábil do produto principal não deve ser materialmente diferente do seu custo. Tá? Por que ele está dizendo isso? Porque o subproduto, pessoal, é sobra. Tá? E você não tem um subproduto, digamos, muito próximo do valor cheio do seu produto. O nome já diz, é subproduto, é a sobra do seu produto. Então, normalmente, é um valor bem abaixo do valor que você teria no seu subproduto, no seu produto principal, tá? E aqui, pessoal, isso aqui é bem fácil que a gente tem. Então, a gente tem aqui o critério de valoração dos estoques. Esse é bem simples, isso aqui vocês estão bastante acostumados. O custo dos estoques de itens que não são normalmente intercambiáveis e de bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos deve ser atribuído pelo uso da identificação específica dos seus custos individuais, os chamados custos específicos. Muito bem. Eu não sei se a Daiane lembra, a gente falou sobre isso no treinamento no preparatório, porque eu disse assim, quais os métodos de controle de custos, né, de mensuração de custos no CPC 16? As pessoas falaram assim lá no treinamento, PEPs e média ponderada. Tá? Eu falei assim, então, se a gente for pensar nos critérios, pessoal, esquecendo a norma, nós temos PEPs, UEPs, média ponderada e custo específico. São 4. São 4 métodos. Não sei se vocês conheciam. Por lei, nós não podemos ter no Brasil o EPS. Então, vocês vão ver aqui na norma que ele não fala do EPS. Mas por que então, por que a gente aprende na faculdade? Você pode pegar uma empresa americana, você pode pegar uma empresa inglesa e lá eles usam. Pode usar. Então, você precisa saber o método, tá? Porque esse método é usado no mundo afora aí. Bom, então, o EPS, ele não entra aqui na norma. E entra o primeiro custo específico. Vocês sabem o que é custo específico, pessoal, quando a gente viu ali? Então, Marta, é o seguinte, custo específico é assim, eu vou chegar lá no seu escritório e vou pedir um orçamento para você prestar serviço para mim, tá? Ou eu chego direto para você, falo assim, Marta, eu quero que você faça a minha contabilidade, né? Você é contadora, pós-graduada, colocou no currículo aí, né, Marta? Você aí mandou lá, avançou lá no processo, não? Não, mas vai dar certo, é uma questão de tempo, né? Enfim, aí você vai chegar lá e vai falar assim, bom, chega aí... Mas eu pedi promoção, Pediu? Pedi. Aí sim, aí na hora que você pedir promoção, você fala, o professor aqui, faço pós, ele já foi conselheiro lá do Sindiconte, né? Já foi conselheiro na gestão de 2007, 2008, um negócio assim.
Então, fala lá, ó, fala, já foi conselheiro, então é importante aí na entidade de classe, né, que seu chefe é lá da entidade de classe, lançou um livro, publicou um livro semana aí passada, não foi? Né? Já tem um tempinho que ele publicou o livro, né? Eu lembrei de você na hora. De alguns comentários que você faz aqui. Eu lembrei na hora. Eu vi o livro, recebi essa semana aí, lembrei na hora. Você viu o livro? Eu tô vendo lá, mas eu vi em PDF, né? Mas na hora. Aliás, pessoal, quem quiser, me lembra que eu pego esse livro e repasso para vocês aí. É o livro do. Ah, você tem em PDF? Tenho. Eu recebi num grupo. É que eu tenho ele aqui, o livro mesmo. Físico, né? Ó, Daniela, eu elogiei você, porque era muito bom em normas e FRS. Obrigado, Daniela. Obrigado. Tamo junto aí. Né? Então, isso é importante, né? E ele tem um livro lá, publicou, e ele fala, e tem uma parte que ele fala de estar 100% seguindo as normas, os procedimentos. Eu lembrei da parte da Daniela na hora. Enfim, mas vamos lá. Pior que essa aula está sendo gravada, né? Bom, vamos lá. Olha só, pessoal. Então, vamos supor, chega eu e o Marcelo, nós vamos abrir uma empresa, vamos lá falar com a Marta. Tá, Marta, quanto que você cobra para fazer... Então, veja, o custo específico é por projeto, é o custo que você define por projeto. Então, você vai chegar para mim, vai falar assim, bom, a sua empresa é uma empresa pequena, você tem, sei lá, 5 funcionários, é comércio, fala, mas eu quero balancete, eu quero contabilidade direitinho, então você vai fazer um preço especificamente para mim. Chega lá o Marcelo e fala, não, minha empresa é enorme, eu tenho 100 funcionários, percebe? O serviço é o mesmo. Vocês entenderam, pessoal? O tipo do serviço é o mesmo. Só que o que você gasta comigo, o que você gasta com ele é diferente, por conta do volume, por conta da responsabilidade. Então, você tem custos específicos. Tá? Um outro exemplo aí, a gente pode até pegar, por exemplo, um exemplo que foi dado, acho que o Alex falou dos jogadores lá, né? Você falou do Neymar e do Cristiano Ronaldo, né? Então, por exemplo, os dois são bons. É difícil você falar qual que é o melhor. Lógico que a gente acha melhor, muitas vezes, o Cristiano Ronaldo. E como é que a gente vai mensurar isso? Lógico que quem gosta de futebol vai falar, não, eu gosto mais do Cristiano Ronaldo, eu acho melhor. Eu gosto mais do Neymar. Bom, o que diferencia muito isso é a quantidade de prêmios que esses caras ganharam. Então, eu acho que o Cristiano Ronaldo já ganhou muito mais prêmio que o Neymar. Não é isso? Bola de ouro, não sei o quê. Tal. Então, isso mostra, na minha opinião, que é um parâmetro para você entender que o Cristiano Ronaldo ele é melhor do que o Neymar. Mas é só parâmetro. Né? Mas o Alex gosta do Neymar. Percebe? Muito bem. Então, na hora que você vai negociar, vamos supor, os dois têm a mesma categoria, a mesma classe, vem do mesmo time e tal, não sei o quê. Só que para cada um você paga um valor diferente. Certo? Custo específico. Quando você tem, imagina, eu sou uma loja de revenda de veículos. Eu vou revender veículos. Nessa revenda de veículos, o que acontece? Eu vou comprar 2 carros. Vou comprar 2 carros antigos. Um Monza Tubarão, que fala, né? Monza Tubarão, com aquela frentezinha rebaixada. Olha lá, você tem um, César? Olha lá, o César. Aí. É bom, não é? Minha mãe tinha um Monza também. Eu gostava desse... O ano que vem, placa preta. Já é placa preta? O ano que vem só. Se eu fosse você, eu nem colocava a placa preta, tá? Porque na placa preta, você continua pagando IPVA e você tem restrição de circulação, viu? Você não pode pegar um carro placa preta e sair circulando normal por aí. Sabiam disso aí, né? O carro placa preta ele é para exposição, ele deve ficar parado e só seguir quando estiver fazendo uma exposição, coisa do tipo. Se estiver circulando... Agora ele vai querer colocar a placa preta, porque ele não quer que eu dirija o carro. Você falou, você deu a dica, então não vou deixar mais, bom saber. E outra, você para de pagar o IPVA. Se for placa preta, você continua pagando. Sem a placa preta, você para de pagar. Não tem mais IPVA. Ele não tem mais IPVA. Mas na hora que você colocar uma placa preta, você vai passar a pagar. Então não vai ter placa preta. Confirma, porque placa preta você passa a pagar. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Bom, enfim. Então, comprando 2 lá, vou comprar... Já até levantou. Você viu? Eu percebi também, viu, Marta? Você viu ali, né? O que ela falou? Eu não entendi. E você até levantou ali para falar. Você até levantou. Se vai mexer no meu bolso, já vai vender. Já. É um absurdo.
que muda no imposto se o carro tem uma placa preta? Concordo. Né? Mas até onde eu sei, placa preta paga IPVA. Né? Por isso que a gente vê, às vezes, muitos carros antigos, eles preferem não colocar a placa preta. E a placa preta também, claro, que representa lá que, pelo menos, no mínimo, 80% do carro é original, né? Na verdade, o que representa a placa preta é isso. Mas é como você tem que entrar com um processo de pedido no Detran, eles passam a cobrar. Mas se informa, pode ser que eu esteja falando besteira. Bom, então eu vou comprar que ano é o seu Monza, César? 92. Então eu vou comprar 2 Monzas 92, mesma cor, mesmo modelo do César. Lembre-se que eu estou comprando o estoque, então eu estou formando o meu custo, tá certo? Os 2 Monzas, ainda que a quilometragem, cor e modelo seja o mesmo, eu vou pagar o mesmo valor nos 2? O que vocês acham? Sim ou não? Depende do estado. A quilometragem também é a mesma ou não? Pode ser, a quilometragem pode ser a mesma. Mas estado de conservação... então, tem muita coisa eu que acho tem que avaliar. avaliar. Não. Exato, nunca vai ser igual. Não. Né? Dificilmente vai ser igual. Por quê? Porque, embora a quilometragem, cor, modelo seja o mesmo, o estado de conservação nunca é o mesmo. Nunca, é muito difícil ser o mesmo. Né? Então, você veja que aí eu tenho o custo específico. Especificamente para o carro A eu pago tanto, especificamente para o carro B eu pago tanto. Vou pegar um exemplo da Daiane aí. A Daiane pedala, né? O marido dela aí pedala também. Enfim, eu tenho uma bicicleta, uma GT Terra original, com os pneus da bicicleta original. Eu tenho essa bicicleta há quase 15 a 20 anos. E a bicicleta... Eu tenho uma Caloi 10 76. Então, por exemplo, você pega uma Caloi 10 essa. Uma vez eu estava andando com a minha bicicleta lá na ciclovia, aí teve lá um amigo meu, fazia muito tempo que eu não via, o Mexerica, ele é bem conhecido, talvez o marido da Daiane até conheça. O Mexerica chegou para mim e falou assim: puxa vida, sua bicicleta ainda está com o pneu original. Falou, cara, se você for vender essa bicicleta só por causa do pneu, você vai pegar um valor enorme, só por causa do pneu que era original. Ou seja, mostrava que a bicicleta estava em condições. Né? Eu tenho uma Caloi 10 também, né? Antiga também. E que eu uso... O namoro é da Speed, professor. O senhor é da mountain bike, né? Pelo jeito. Mas eu já fiz Speed também. Já participei da 9 de julho, né? Eles devem ter participado da 9 de julho, né, Daiane? Já participei também umas 2, 3 vezes, que é bem legal. E assim... Só atleta. Já fui. Hoje, só estou fazendo... eu faço muita série hoje, né? Eu subi e desci o Pico do Jaraguá. Então, também já fiz isso. Já fiz isso carregando pela trilha nas costas e descendo pelo asfalto mountain bike. Eu não fiz, eu só subi e desci pela... Porque era Speed, né? Que é Speed. Enfim, então percebe? Se você for comprar uma GT Terra como a minha, ou a Caloi 10 do César e a minha, a bicicleta pode ser a mesma. Mas o estado de conservação na bicicleta, no carro, por exemplo, moto, tudo faz diferença. Agora, isso, vamos supor, eu contrato o Alex e a Daiane para eles fazerem um projeto de implantação, lógico que não é o caso deles, a empresa deles acho que não faz isso, mas se fizesse, eu quero aqui na minha fazenda uma daquelas turbinas eólicas para gerar energia aqui do vento, certo? Então, veja, ele vai fazer um orçamento específico para mim, tá? Eu quero construir uma ponte, então a construtora vai lá, vê o orçamento. Isso é custo específico. Tá claro, pessoal? Certo. Tudo bem, Alex? Mais ou menos. Fala lá. É igual o prédio, né? Eu tô assimilando a ideia. Isso. É igual apartamento, né? Construir prédio tem um custo, cada um tem um custo específico. Cada um tem um custo, exatamente. Então, isso é chamado custo específico, tá? Vamos voltar aqui, ó. O custo dos estoques de itens que não são normalmente intercambiáveis, né? Então, você usa aqui o chamado custo específico. O que são intercambiáveis? O que você não troca. Embora eu tenha 2 carros, 2 Monzas da mesma cor, do mesmo ano, do mesmo modelo, eles são diferentes. É diferente de eu for comprar um carro zero, só para finalizar esse item. Vou comprar um carro zero. O carro zero, eu chego lá e falo assim, eu vim comprar aqui, sei lá, um carro zero. Eu vim comprar aqui sei lá, fala um carro aí, que não está me vindo nenhum na cabeça. Meu marido comprou um Versa. Então, por exemplo, um Versa. Tá? Então, eu chego lá na concessionária e falo, eu quero comprar um Versa.
O que o cara faz? Ó, eu quero um Versa ano 2021, cor tal, beleza. O cara vai lá no pátio, ele vai pegar, provavelmente, o primeiro Versa que tiver ali. Ele tem 200 Versas, ele vai pegar o primeiro, não vai pegar o primeiro? Por quê? Porque é um produto cambiável. Nesse caso, o câmbio significa troca. É um produto cambiável. Então, tanto faz ele pegar o primeiro quanto ele pegar o último. É tudo igual. O carro usado, ele é intercambiável. Um carro é diferente do outro. Perceberam? Isso é o que ele diz aqui de produto intercambiável, tá? Ó, então, itens que não são normalmente intercambiáveis. Esses que não são intercambiáveis, custo específico. Professor. Diga lá. Por isso que quando você vai lá na... Não sei se você já foi na feira do AMB. Já fui há muito tempo. Quando eu ia lá, ó, esse carro aqui, ó, tá funcionando. O rádio é original, tá funcionando o rádio. A anteninha do Monza atrás levanta, você ligou o rádio, ela... Então, isso faz diferença. Para quem gosta de carro antigo, faz uma diferença enorme. Né? Ultimamente, eu estou numa fase de assistir muito aqueles programas de veículos que tem lá no Turbo, né? No canal Turbo lá. Os caras restauram carros, enfim, e eles dão valor para os mínimos detalhes, né? Para os mínimos detalhes. Tem um programa, gente, que trabalha com leilão de veículos. Tem carro que chega a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares. Alguns carros antigos, né? Eu não sei onde que os caras vê tanto dinheiro assim, mas é uma coisa impressionante. Então, esses são os intercambiáveis. Você não troca, não tem jeito, tá? E depois, pessoal, nós temos aqui o PEPs. Isso aqui vocês sabem bem, né, gente? O primeiro a entrar, o primeiro a sair. Então, pressupõe que os itens de estoques que foram comprados ou produzidos primeiros, vejam, gente, muito cuidado, ó, sejam vendidos em primeiro lugar. E, consequentemente, os itens que permanecerem em estoque no fim do período sejam os mais recentemente comprados ou produzidos. Aqui ele fala, o PEPs você compra e depois você dá baixa. Fisicamente, esses produtos são cambiáveis, correto? Fisicamente. O que você dá baixa primeiro é o custo de aquisição e não o produto físico. Tá claro isso aí, gente? Por que eu estou dizendo isso? Uma vez eu falei isso na faculdade, na São Judas, na Universidade de São Judas, aqui no Butantã. Teve um aluno que falou assim, puxa, professor, agora o senhor está falando, eu estou entendendo, mas eu vou ter que conversar com a minha chefe. Eu falei, por quê? Ele falou, eu trabalho numa loja de produtos enlatados, produtos naturais, não sei o quê, blá, 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 mas tem muito enlatado, né? Só que assim, quando chega as mercadorias, eu preciso separar. Esse aqui é o lote 1, que vem na nota fiscal. Esse aqui é o lote 1, esse aqui é o lote 2, esse aqui é o lote 3, esse aqui é o lote 4. Então, como a gente usa PEPs, na hora de eu vender e pegar a mercadoria no estoque para entregar para o cliente, eu vou lá no lote 1, eu pego aquele produto do lote 1. Eu falei, mas não são todos iguais? Ou seja, não são todos cambiáveis? Ele falou, é tudo igual, mas a gente separa, porque é PEPs. Eu falei assim, fulano, ó, funciona assim. O que você separa não é o produto físico. O que você separa, ou o que você vai dar baixa primeiro, é o custo do produto, e não o produto físico. Tá claro isso, gente? Por incrível que pareça, isto gera uma confusão danada. Tá? Aí o cara vai falar assim, mas peraí, professor, eu vendo produto perecível, eu vendo iogurte. Se eu não vender primeiro, o que vai acontecer? Eu perco, porque ele estraga. Muito bem, isto é gestão de estoque. Mas se você vende, se você compra na segunda-feira determinada quantidade de iogurte, na terça-feira determinada quantidade de iogurte, mas é o mesmo, por uma questão de vencimento, você vai entregar o que você comprou na segunda, mas não por uma questão de ser PEPs ou Epson média ponderada. Tá claro isso, pessoal? Né? É só você chegar no supermercado, você vai comprar pão. Na hora que você pega o pão, você vai ver que lá na mesma prateleira vai ter pão que vence. O mesmo pão, tá? Estou falando isso porque isso aconteceu comigo semana passada. Fui comprar o pão e aí a gente foi ver o vencimento. Tinha um pacote do lado do outro. Um tinha um vencimento agora para dezembro e o outro para janeiro, por exemplo. Só que o produto é o mesmo. Então, se eu sou gestor ali do estoque, eu vou vender primeiro, quero colocar primeiro o que vence antes. Mas vejam, na hora de dar baixa, não interessa se é um ou se é outro. É o custo que eu vou dar baixa. Tá claro isso aí, gente? O cliente não vai... Todo mundo não vai ficar olhando qual que é o
abastecimento. Exatamente. Tem gente que olha, mas tem gente que não. Né? Bom, esse é o PEPS. E aí a gente tem a média ponderada. Pelo critério do custo médio, o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada dos itens semelhantes no começo de um período. Tal. A média pode ser determinada em base periódica ou à medida que cada lote seja recebido, dependendo das circunstâncias da entidade. Via de regra, a grande maioria que a gente usa até como exemplo é assim, a cada entrada você mexe no custo. Tá? Dificilmente a gente trabalha com lotes, no caso da média ponderada, tá? Porque os sistemas, basicamente, eles estão prontos para isso e funciona assim. Eu diria que 95%, até um pouco mais, das empresas usam média ponderada. Tá? Custo específico são aquelas empresas que trabalham com esse tipo de produto, com esse tipo de produto não, com esse tipo de, pode falar produto ou serviço, então construtoras, né? Empresas que trabalham por projetos, essas usam custo específico. Quando você tem empresas que estão comprando e vendendo, 98% usa média ponderada. Pouquíssimas usam PEPs, pouquíssimas. Primeiro, o PEPs dá mais trabalho para fazer, e segundo, o EPS, embora a gente aprenda, ele não é aceito pela legislação. Então, todo mundo usa média ponderada, pessoal. Alguém tem algum cliente que usa PEPs aí? Eu tenho um cliente que usa. Na prática aqui, até não está de forma adequada o custo dele, ele me manda a planilhinha de custo, mas eu conversei com ele essa semana que em 2021 nós vamos acertar o estoque dele. Eu vou ver se eu faço isso via sistema para ele, de alguma maneira. Mas assim, eu perguntei, que critério que você usa? Eu falei, lá fora nos Estados Unidos o cliente, a minha matriz usa PEPs, então eu uso PEPs aqui também. Percebe? Então tem empresas que usam PEPs, muito pouco, mas tem. Tá? Esse critério é fácil para vocês, né, pessoal? Isso aí vocês estão bem acostumados, né? PEPs, WEPs, né? Sim. É mais média mesmo, professor. É mais média. Média é o grosso, né? Digamos assim. E vai somando. Né? Exato. Aí nós temos, então, aquele valor realizável líquido que a gente falou. A gente está chegando no final aí, né, pessoal? Diz, o custo dos estoques pode não ser recuperável se esses estoques estiverem danificados, se tornarem total ou parcialmente obsoletos, ou se os seus preços de venda tiverem diminuído, como a gente falou. O custo dos estoques também pode não ser recuperável se os custos estimados de acabamento ou custos estimados a serem incorridos para realizar a venda tiverem aumentado. E isso aqui é uma coisa que o Alex tinha perguntado. A prática de reduzir o valor do custo nos estoques, que a gente chama de write-down, ou seja, da baixa, né, fazer aí o reconhecimento da perda, para o valor realizável líquido, é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se espera sejam realizadas com sua venda ou com seu uso. Ou seja, você não pode superavaliar os seus ativos. Então, aqui a gente já falou bastante quando a gente deu o conceito de valor realizável líquido, né? O Alex tinha perguntado, então eu posso reduzir o valor? Deve, primeira coisa. E por que isso surge? Porque, primeiro, o seu preço pode ter caído ou os seus custos de produção podem ter aumentado. Tá? E aí isso pode acontecer por conta do produto ter ficado obsoleto, que é o caso que nós falamos aí, por exemplo, do iPhone. Né? Então, surgiu um novo, o anterior... Não é que ele fica obsoleto, mas ele perde valor de venda. Se você vai pagar 10 mil, 11 mil em um que já saiu de linha, e o 12 mil em outro, você paga os 12 mil no outro, não é verdade? Então, aquele perde valor, porque senão também a pessoa não vende mais. Então, esses são fatores que fazem com que a gente tenha que deixar o nosso estoque a valor realizável líquido. Reconheço uma perda? Sim. Credito a conta estoque numa conta específica e debito a minha conta de, nesse caso, perdas no estoque, tá? Perdas estimadas no estoque. Tá certo? Essa conta é indedutível, então, para fins de lucro real, eu preciso adicionar no lucro real, porque essa perda só vai acontecer efetivamente na hora que você for fazer a venda. Na hora que você for vender, como o seu preço é menor ou o seu custo é maior, você automaticamente reconhece o prejuízo, porque vai ser automático. Né? Então, contabilmente, a gente reconhece, mas lá no LaLure eu preciso adicionar. Tá certo? Fácil, né, pessoal? Muito bem. Depois, os estoques... Pode falar, Alex. Essa reavaliação de estoque,
A gente está falando na questão você foi lá e reavaliou tal, e percebeu que o valor do produto realmente ele perdeu um pouquinho ali a margem dele de ganho. E aí passam 2, 3 meses, percebeu que a procura por aquele ativo falou, pô, estourou, porque o novo que saiu não era tão bom e o anterior era melhor. E aí, como é que eu faço para reconhecer o valor dele novamente? Você reverte. Aquele valor da exato, você reverte. Então, você não fez uma conta redutora lá no seu estoque, não debitou despesa, então você credita essa despesa e debita essa conta redutora lá no seu estoque. Você reverte esse valor. Tá, simples. Tá? Isso vale tanto... Isso vale para o estoque, isso vale para o contas a receber lá na PCLD, isso vale para o imobilizado, vale para o intangível, vale para qualquer um deles. Quando você reconhece uma perda, claro, o único que não tem isso é o goodwill. Tá bom, pessoal? Goodwill não tem reversão. Se por algum motivo você tem lá o ativo intangível, o goodwill, reconhece uma perda pelo goodwill, ele não tem reversão, mesmo que dali para frente você possa perceber uma valorização futura. Não tem reversão. Os outros ativos você reverte. Então, no caso desse aqui, Alex, se você tem um produto que reduziu porque lançou um novo, e como você falou, e acontece, às vezes lança um produto, só que a gente sabe que o anterior é melhor do que o novo. E aí todo mundo começa a querer aquele antigo. E aí ele valoriza de novo. Consequentemente, você reverte digamos, essa perda que você reconheceu. Tá? Isso é comum, viu? Isso é comum acontecer. Tudo bem? Então, os estoques geralmente devem ser reduzidos para o seu valor realizável líquido, item a item. Por que item a item? Porque não posso fazer uma estimativa do meu estoque e reconhecer uma perda, sendo que eu tenho produtos que valorizaram e produtos que desvalorizaram. Então, eu tenho que fazer por item, tá? Em algumas circunstâncias, aqui, gente, vale aí, a Daiane vai lembrar, o Diogo vai lembrar, a última prova do exame de suficiência que nós fizemos o treinamento aí esses dias, tinha uma questão desse tipo. Você tinha 3 itens no estoque, o primeiro deles tinha uma desvalorização, o segundo deles tinha uma valorização e o terceiro tinha uma desvalorização. Não sei se a Daiane e o Diogo lembram dessa questão lá do estoque, tá? Vocês estão vendo que ela está exatamente de acordo com o CPC aqui. Então, eu preciso pegar item a item, reconhecer essa perda e não pelo valor do estoque como um todo. Tá? Porque você tem produtos que valorizam e tem produtos que desvalorizam. Tá? Bom, ele fala que em algumas circunstâncias, até para apurar digamos, essa possível perda, você pode agrupar unidades semelhantes ou realizáveis. Tá? As estimativas devem ser baseadas nas evidências mais confiáveis disponíveis no momento em que são feitas as estimativas do valor de estoque que se pode realizar. Então, gente, a norma sempre fala isso. Você vai fazer isso aqui considerando as suas estimativas mais confiáveis naquele momento. Essas estimativas devem levar em consideração variação nos preços e nos custos diretamente relacionadas com eventos que ocorram após o fim do período, à medida que tais eventos confirmem as condições existentes no fim do período. Ou seja, sei lá, em dezembro, final do seu período, você foi lá e fez uma perda. E aí o que acontece? Você verifica que isso se realiza, acontece efetivamente ali no mês seguinte, perfeito. Se você percebe que aquilo não é verdadeiro, como o Alex falou, você reverte. Tá? Então, a gente precisa ver essa melhor estimativa, e se essa estimativa não se confirma, eu preciso reverter esses valores. Tá? Esse é o procedimento, tá bom? Vamos lá. E aqui a gente entra na parte final, que é a divulgação, que é mais simples. Então, ele fala, as demonstrações contábeis é divulgar as políticas contábeis adotadas na mensuração do estoque, incluindo formas, critérios de valoração, então se é PEPs, se é média ponderada, se é custo específico, o valor total escriturado de estoque, valor registrado em outras contas apropriadas para a entidade, valor de estoque escriturado pelo valor justo menos custo de venda, se houver na sua empresa, valor de estoque reconhecido como despesa no período, ou seja, a parte que foi para custo, o valor de qualquer redução de estoque, então se houver essa redução, é essa perda aí, por valor realizável que a gente falou, valor da reversão de qualquer redução. Então, o E, ele fala assim, você teve uma redução, então, reconhece, divulga. Aí o F fala o seguinte, olha, você tem que reverter, então você também divulga. Tá?
Aí você tem que falar, ó, circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão ou à redução. Então, assim, eu vou reconhecer uma perda, eu preciso colocar o valor que eu reconheci a perda e eu preciso falar o porquê que eu reconheci essa perda. Tá? Ah, é o motivo de mercado, é o motivo custo elevado, minha matéria-prima aumentou muito. E se eu fizer a reversão, eu preciso ali na reversão também explicar o motivo dessa reversão, né? Então, como o Alex falou, eu lancei porque lançou um novo produto, mas houve uma procura muito grande depois. Então, isso justifica e você divulga esse item, tá? Esse fator. E o C aqui, ó, montante escriturado de estoques dado como penhor de garantia a passivos. Acho que esse aqui é o último, né? Então, toda vez, pessoal, a gente tem o chamado depositário fiel, ou, né, já vi vários casos, então, muitas vezes a pessoa teve lá os seus bens bloqueados num determinado processo trabalhista, qualquer coisa do tipo, processo civil, judicial, se for o caso, e aí o juiz vai lá e manda penhorar o estoque. Então, você não pode vender aquele estoque, ele fica lá com você. Tá? Então, se você tiver estoque nesse sentido, digamos que você não pode vender, isso precisa ser divulgado. Justamente, pessoal, a gente tem que pensar na informação para o terceiro. Então, se eu tenho um estoque que eu não posso vender, então eu, como analista, eu enxergo ali que de todo 100% do meu estoque, ele não vai se transformar em receita. Percebe? Então, na minha análise de liquidez seca, por exemplo, que é ativo circulante menos estoque, eu preciso desconsiderar dentro do estoque esse valor que, teoricamente, não corresponde como estoque, porque ele está bloqueado. Tá? Então, a gente precisa fazer esses cálculos aí. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Professor. Diga lá. O cliente que vende caixa de som, ele foi uma transportadora lá dizendo que ia retirar o material para o cliente deles, e na verdade não era transportadora, era um ladrão. Ixi. O cara levou 20 mil reais de caixa de som. Porra, o cara não ligou para o cliente? Então, aí eu falei, vocês não confirmam a transportadora, está entregando assim, de boa? Não confirma o frete, não tem e-mail, não tem nada, chegou... Nota, né? Chegou, carregou e foi embora, acabou, não tem ordem de coleta, não tem nada. Tá vendo aí, Alex, como é? É assim, viu, Solange? Tem pedido de compra, meu. O cara chegou lá e só fez a retirada. Eu deduzo que possa ser antigos funcionários, porque o cara sabia do cliente, sabia que tinha material, alguma coisa tinha aí, né? Bom, o que acontece? Ela falou, não, vamos deduzir essa receita do fechamento, porque eu não vou receber do cliente, vou ter que repor material para ele. Eu falei, não, senhora, não é assim que funciona o negócio, não. Não é assim. Se você não vendeu, não tem a receita. Agora a gente vai ter que colocar uma perda de estoque, material. A gente tem que lançar uma perda aí do custo, né, do estoque. E o tratamento financeiro, eu precisava ver como que eu ia fazer. Não, então, é que assim, ele teve uma perda. Sim, estoque eu sei que teve uma perda. Estoque, crédito, estoque, débito de perda. Acabou. Que tratamento financeiro você diz? Com relação ao faturamento, né? Que ela vai baixar o título, vai faturar de novo, outro material. Ela tinha faturado essa mercadoria? Já. Então, na verdade, assim, tinha feito a venda. A pessoa que chegou lá, ela retirou a mercadoria, mas não era do... Então o pessoal sabia. Então, era gente que tinha fita dada, que a gente fala, né? É fita dada, o cara sabia. Então, nesse caso, é assim, a parte financeira não tem que fazer nada, Marcelo. Você simplesmente vai, como você fez com o violino. Você não perdeu o violino? Você não teve que mandar outro? O que você fez na parte financeira? Nada. Veja, eu reconheci lá a receita, lancei como venda, eu reconheço uma perda no estoque, eu tenho que repor o estoque para mandar para essa pessoa. A minha parte financeira continua a mesma. Em tese, né? Uma questão contábil, não financeira. Né? Exato. Né? Porque assim, você já reconheceu lá que você tem o seu contas a receber. Eu vou simplesmente repor o estoque.
Na verdade, ela não vai faturar de novo. O boleto continua o mesmo, ela só vai Isso mesmo. faturar o material de novo, né? Nem precisa faturar de novo, se ela já tinha emitido a fatura. É que, na verdade, assim, ela vai ter uma entrada de mercadorias por conta do que ela vai ter que recomprar, não é isso? E uma parte da mercadoria, você vai ter uma emissão de nota de perda. Então, você vai ter a baixa do estoque e uma nova entrada. Aí ela até pode faturar de novo para mandar entregar, não pelo mesmo entregador aí, né? Bom, dúvidas, pessoal? Bom, gente, é o seguinte. Primeiro, então temos aí mais 12 minutos, né? Se eu não estou enganado, deixa eu ver. 9 minutos aí no meu celular. Primeiro, pessoal, então hoje é a nossa última aula. A gente volta, só para quem entrou depois, nós estaremos de volta aqui no dia 14, 15, quinta e sexta, e 16 o dia todo. Dia todo não, meio período. Aí, segunda e terça para finalizar todo o conteúdo da turma 1. A turma 2 e a turma 3, evidentemente, já ganha aí esse conteúdo também, né? E aí até a Daiane tinha perguntado para mim sobre o cronograma, né? E aí eu vou montar o cronograma. Então, turma 2 já fizeram essas normas. A turma 3, que está entrando, que vai ter mais gente, provavelmente, se Deus quiser, na turma 3 aí em fevereiro. E aí, pessoal, a gente vai ficar basicamente aí na primeira semana de fevereiro. Deixa eu ver quando é aqui. Dia 6 de fevereiro, se eu não estou enganado. E aí a gente volta às aulas regulares, tá bom? Nesse período, gente, a gente vai se falando, a gente está lá no grupo. Se alguém tiver alguma novidade, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade em perguntar. E outra coisa, a gente tem que analisar ou esperar o que vai acontecer aí em termos de pandemia, tá? Não sei se a maioria hoje prefere continuar com as aulas assim, online, ou se prefere as aulas presencial. Como é que vocês preferem aí? Principalmente quem vai continuar? A Daiane, o Alex, a outra Daiane, né? Quem mais? A Patrícia. Eu prefiro online. A Daiane prefere online. Eu gosto desse online aqui, para mim tá bom. Tá, você prefere. A Daiane Mourão, acho que prefere presencial, né, Daiane? Você tinha falado, né? Online assim também? Online. Uhum. Tá, e a Lilian? A Lilian, ela tá aqui. Tá. Online. Online também, professor. Tá, vocês preferem online? Se vocês quiserem, a gente já se programa para continuar assim, pessoal. Então, eu já vou montar um cronograma para a gente continuar assim, independentemente de se a pandemia voltar, é isso? Isso. Beleza, então eu vou fazer a nova programação de 2021 fazendo essa consideração, tá? Então, eu vou ver as normas que nós já tivemos e a partir de 6 de fevereiro, então a gente coloca aí 2. Aí eu já vou fazer a programação tendo 3 sábados, tá, pessoal? Não 4. Tá bom? Porque a gente já trabalha com 3 sábados constantemente, sempre tem uma folga no mês. Né? Eu acho que esse sistema... Mas aí, o horário, qual que seria? Normalmente, o horário das 8 ao meio-dia. Normal. Ah, tá. Não, isso não vai mudar. O que vai acontecer é como vocês já tiveram algumas aulas antes, talvez termine lá em janeiro também, entendeu? Como o pessoal vai terminar um pouquinho para frente, né? Então, 1, 2 ou 3 aulas mais para frente, tá bom? Tudo bem, pessoal? Fechou? Tudo bem. Tá. A gente vai ter aula no dia 14 agora? Dia 14 de janeiro. De janeiro, tá. Janeiro. Certo? Porque nós teríamos aula no próximo sábado. Mas certo. A Marta vai querer ir lá na 25, tal, fazer umas compras lá de Natal, né? Ou seja, pessoal, então a gente descansa, porque já é praticamente véspera de Natal. Eu vou pegar minha rescisão bem, aí eu vou gastar tudo lá. Aí sim, né? A gente tem uma série aí de, como se diz, já de pessoas já parando, já entrando em férias coletivas, embora o Natal, a virada é na outra semana, né? Mas tem gente que vai trabalhar até dia 22, 23 e tal, mas a academia, a faculdade, por exemplo, para, em geral, na sexta-feira também, tá? E a gente volta dia 22, finaliza esses módulos para ter 100%. Até lá, a gente já tem o trabalho direitinho para o pessoal da turma 1, a gente já deve ter gente, eu vou divulgar, que quem quiser divulgar, pessoal, que tiver outras pessoas, o Alex lá e a Daiane tinha pelo menos mais 2 pessoas, não é, que falaram que iam continuar, que iam fazer e acabaram não dando retorno. De qualquer maneira, Alex, Daiane e Patrícia, se ela for continuar, eu vou mandar para vocês o e-mail, segunda-feira sem falta, eu acabei esquecendo, né? Quando eu vi vocês hoje que eu lembrei, né? Com os dados. Professor, que mais? Diga.
Com relação à certificação, ela sai depois que a gente termina o trabalho, certo? Isso, exatamente. Mas nesse meio tempo já está tudo certo lá com a outra faculdade, como eu falei, né? Já vou deixar tudo prontinho e vou chegar lá para o pessoal e falar assim, ó, só falta o trabalho. Na hora que entregar, eu dou o ok para eles. Mas vocês vão tirar de letra, pessoal, o trabalho. É uma coisa prática. Quando você está falando de um artigo e tal, aí vocês vão ficar 2, 3, 4 meses. Aqui, no caso, não vai Mas ser sai assim. com data. Mas eu quero saber assim, sai com data de janeiro? Ou da data da entrega do trabalho? Puxa, eu não sei te responder. Porque aí... Por quê? Não, que eu precisava Pra saber colocar só no isso. currículo. Mas pode colocar, independentemente, tá? Pode colocar. Vamos supor, como você termina em janeiro, você pode colocar que você terminou em 31 de dezembro, Marta, não tem problema. Terminou em 2020, tá? Viu, Lilian? É, Também? porque o curso é 12 meses, certo? Isso, exatamente. Mas é que assim, você pode colocar, ainda que o certificado saia com data depois, você concluiu efetivamente em 2020, não tem problema nenhum. É que na prática, considera-se concluído quando você entrega o trabalho, tá? Mas você não precisa colocar que você concluiu em 2021, porque se alguém falar, não, vou ligar lá na escola e confirmar, pode ligar que eu vou falar que é 2020, entendeu? Não, é porque geralmente quando, vamos supor, se alguém vai entrar numa empresa, ou até mesmo a empresa que eu estou, eles pedem o certificado, né? Isso. E aí eu vou ter que esperar o certificado para poder entregar, entendeu? Eles consideram a data que está no certificado. Ah, entendi. Mas eu, começando em janeiro, até final de janeiro, tenho certeza que vocês conseguem entregar. Tenho certeza. Não, tudo bem. Né? Não precisa ser 180 dias, não precisa levar tudo isso. Eu falo isso porque tem gente que demora para fazer, tal, não precisa levar todo esse prazo, não. Tá? O quanto antes eu vou correr aqui para finalizar para vocês, para mandar para vocês o trabalho, tá bom? Em 2 etapas, tá? E aí, até aproveitando aqui, pessoal, o Diogo comentou aqui no chat, aqui no particular, que ele tem interesse no curso de controladoria. Então, se alguém quiser fazer, a Marta até tinha comentado uma vez, né? Eu vou... Também tenho. Então, vai ser basicamente nesses mesmos moldes aqui, tá? Então, eu vou programar o curso, aí eu divulgo para vocês. Se alguém tiver interesse, ou conhecer alguém que tem interesse, né, fica à disposição. Quero montar um curso também bem bacana para a gente poder... Aqui no curso de normas eu falo todas as normas. O controladoria tem coisa que eu não sou especialista, então eu vou ver como é que eu faço com esses especialistas. Né? Porque a gente não domina... Professor, nesse curso de... Pode falar, Alex. Esse curso de controladoria é controladoria e finanças ou apenas controladoria? Então, eu estou vendo, estou pensando. Você estava fazendo, não estava, Alex? Eu fiz. Você fez aonde? Lá na Legale? No Legale. Então, lá é controladoria, lá é controladoria e finanças, né? Qual que você prefere? Qual que é a sua... Aliás, pessoal, eu vou parar a gravação aqui, pode ser? Então, ó, estamos aqui finalizando a gravação da aula de hoje e a gente continua aí no bate-papo, tá bom? Ó.